Transformações. Versão brasileira, Walker Productions. Transformação é uma palavra potente, um conceito poderoso. Mas o que isso quer dizer em relação a uma sociedade? O DNA espiritual de uma comunidade poderá realmente ser alterado? E que tipo de características esse novo projeto teria? Nesse programa tentaremos responder essas e outras perguntas importantes. Iremos visitar várias comunidades cujas ruas e instituições foram estremecidas recentemente pelo poder do Espírito Santo. Examinaremos tanto as causas como os efeitos deste fenômeno impressionante. Para nos conduzir nessa jornada, nós nos juntamos ao respeitado investigador e pesquisador George Oates Jr., um homem que gastou anos estudando os sinais de trânsito na estrada que conduz à transformação de uma comunidade. A transformação de uma comunidade é um conceito com o qual muitos cristãos têm dificuldade. Mas de onde vem essa insegurança? Pelo que tenho observado, a principal causa é a nossa experiência de vida limitada. Se você perguntar aos cristãos se já experimentaram o avivamento, muitos dirão que sim. Pergunte se estão convencidos que haverá um crescimento da igreja em grande escala. Invariavelmente darão exemplos específicos. Mas o que ninguém jamais experimentou, pelo menos no mundo ocidental, é uma profunda e completa transformação de suas comunidades. E como resultado, começamos a crer que é inatingível. Mas essa é uma presunção válida? Gostaria de lhe convidar a uma jornada comigo a 4 comunidades que foram dramaticamente alteradas pelo poder do Espírito Santo. 4 comunidades que oferecem um exemplo brilhante do que pode acontecer quando Deus chega à cidade. Cali, Colômbia. Foi muito conhecida como a capital mundial da droga. E juntamente com isso, toda a violência e corrupção e pecados de todos os tipos que você pode imaginar. A violência estava piorando. A igreja estava realmente sentindo a pressão daquilo que estava acontecendo. Então aqui é a região amazônica. Esta é a parte colombiana, esta é a parte brasileira, esta é a parte peruana. É aqui que ficam muitos laboratórios de cocaína. Marcy e Randy McMillan são pastores veteranos que estão morando em Cali há mais de 20 anos. Pelo menos 10 destes anos foram vividos na sombra dos infames barões da droga. Eles viram o efeito devastador do reinado implacável do cartel. E eles o presenciaram no próprio bairro. Quando o dinheiro ilícito da droga começou a jorrar em Cali nos anos 80, os barões da droga se mudaram para o mesmo bairro de classe alta onde moravam os Macmillan. Compraram quadras inteiras de mansões luxuosas. Hey, Randy. Esse lugar aqui à direita é realmente incrível, não é mesmo? Sim. Esse muro parece ter de 3 a 4 metros de altura. Quem vivia aqui? A família Rodrigues Orejuela era a cabeça do cartel de Cali. Durante esse período, eles controlavam o país e exportavam cocaína. Isso envolvia, era o que a gente ouvia, né? Quase 500 milhões de dólares por mês. É mesmo? Era o que eles faziam todo mês. Isso era num mês normal. Inacreditável. Num mês normal. Durante esse tempo, assim, segurança e muros eram tudo para eles. Quer dizer, paranoia, medo. Por muitos anos, a Colômbia foi o maior exportador de cocaína do mundo, vendendo mais de 100 mil toneladas de cocaína por ano aos Estados Unidos e Europa. O Departamento de Controle de Drogas dos Estados Unidos considerava o cartel de Cali a organização criminosa maior, mais rica e mais bem organizada da história. Com bilhões de dólares à disposição, seu poder de alcance era enorme, especialmente em Cali. Eles realmente controlavam toda a situação socioeconômica, toda a situação política e, em grande parte, até a religiosa. Era terrível. Naquela época, o tráfico de drogas em Cali era um dos mais poderosos do mundo. Havia muitas mortes, as pessoas morriam facilmente. Quando havia algum confronto, era um milagre se você ou seus familiares saíssem com vida. Havia muito medo. E eu, pessoalmente, vi 5 pessoas serem mortas em Cali. Isso era terrível. Vários jornalistas foram mortos por denunciarem o que a máfia estava fazendo na Colômbia, sabe? Decisões políticas muito importantes para o país foram manipuladas pelo dinheiro do tráfico de drogas.
influenciando todos os aspectos da sociedade. Influenciava tudo, absolutamente tudo. E sabe, essa é apenas uma de 1.200 propriedades que eles tinham em Cali. Poder andar livremente por estas ruas que já presenciaram tanto terror é um testemunho da surpreendente mudança que aconteceu em Cali. Mas onde tudo começou? Esta história, como todas as histórias de transformação, está escrita no coração de intercessores. Homens e mulheres que tiveram ouvidos para ouvir o que Deus estava dizendo. Deus nos falou que deveríamos vir para Cali. Ruth Ruibal e seu marido Julio vieram para Cali em 1978. Sentiram-se desolados ante a completa obscuridade que cobria a cidade. Mas Julio estava convencido que se o povo de Deus se unisse em oração, o jugo do inimigo seria quebrado. Havia apenas um problema. Ninguém queria fazer isso. Na verdade, não havia união entre as igrejas. Você tocava seus projetos e eu dizia que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um tempo maravilhoso na sua igreja. Mas essa é minha igreja e isso é o que eu faço. A Associação de Pastores não era nada mais do que uma caixa de arquivos antiga. Ficavam todos sozinhos, ninguém se ajuntava. Depois de um desentendimento, Julio se retirou da já debilitada Associação de Pastores. Mas então se apercebeu que estava contribuindo para a desunião. Deus falou com ele e disse para ele: você não tem o direito de ficar ofendido. E você tem que perdoar. E ele aceitou aquela mensagem e ele disse: se eu quero refletir Jesus, eu não posso me sentir ofendido de jeito nenhum. Julio voltou para os pastores e pediu para que o perdoassem. Eles não podiam se dar ao luxo de ficar em desunião, principalmente quando a cidade enfrentava desafios tão difíceis. Nós começamos a perceber que esperança nós temos. Todas as organizações internacionais, juntamente com as autoridades colombianas, já haviam se unido contra o cartel de Cali e nada aconteceu. Como estávamos preocupados com isso, começamos a orar e interceder e pedir ao Senhor que nos mostrasse como orar. E Ele então nos levou a entender nossas raízes espirituais. Para perceber a perspectiva de Deus para a sua cidade, as igrejas locais começaram a examinar as dinâmicas espirituais ao seu redor. Uma das coisas que fazíamos era, Randy nos dava mapas da cidade e o governo dividiu a cidade em áreas diferentes, em zonas. E dentro dessas zonas há muitos bairros, então nós dividíamos a igreja por essas zonas. E de acordo com o bairro em que eles moravam. Então eles tinham que trazer informações de todos os problemas que percebiam que estavam acontecendo. E havia problemas muito sérios acontecendo naquelas áreas. Um problema perturbador que foi descoberto foi o profundo envolvimento da cidade com o ocultismo. Até mesmo os mais ferozes senhores das drogas eram clientes assíduos de médiuns e guias espirituais. Havia raízes muito fortes na prática de ocultismo. E isso era misturado com liderança religiosa. E isso lhes dava poder. Além do poder que tinham por causa do dinheiro. À medida que se colocavam contra fortalezas espirituais pela cidade, os pastores sentiram que Deus estava orientando-os a convocar o povo para uma noite de oração e adoração. No começo, as pessoas diziam que não vai funcionar, provavelmente não vai vir ninguém. Não dá para fazer isso, os pastores não apoiam, fulano não vai vir, ciclano não vai gostar. Em 95, foi realizada a primeira vigília de oração. E eles oraram contra principados e potestades, eles oraram pedindo união, eles creram em Deus e creram que Ele moveria nas igrejas. O prefeito naquela época subiu no palanque, orou por Cali e disse: Cali pertence a Jesus Cristo. E isso foi uma confirmação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na cidade. 48 horas depois daquele evento, um dos jornais diários estampou como manchete do dia: nenhum assassinato. Fazia tanto tempo que isso não acontecia que ninguém se lembrava. Mas Cali teve um final de semana inteiro sem nenhum assassinato. Um evento notável para uma cidade acostumada a ver mais de 15 assassinatos diários. Começamos a ver os resultados das mudanças depois que esse mover de oração começou, quando todos nos unimos para orar. E 10 dias depois, o primeiro barão das drogas caiu. Deus estava transformando a cidade.
Encorajados pelo avanço espiritual gerado pela primeira vigília, os líderes da igreja decidiram alugar o maior lugar público da cidade, o estádio de futebol Pasquale Guerreiro, com capacidade para 55 mil pessoas. Sua fé foi amplamente recompensada pelos mais de 60 mil crentes das mais diversas denominações que vieram para orar e adorar. Durante o verão de 1995, o governo colombiano declarou guerra aberta contra os barões da droga. 6.500 tropas de elite foram enviadas para Cali, com ordens explícitas de prender todos os líderes dos cartéis de drogas. Havia 7 líderes principais. 9 meses depois que começamos a orar, 6 já haviam caído. A atmosfera espiritual da cidade de Cali está diferente. Embora Julio estivesse encorajado pelo que Deus fizera, ele enfrentava oposição no seu próprio bairro. Um vizinho enfurecido por causa de uma disputa sobre direitos de propriedade o ameaçou de morte. Então Julio disse: eu vou jejuar e orar até descobrir o que está acontecendo. Enquanto ele estava jejuando, no terceiro dia, Deus falou com ele e lhe disse: ele vai lhe causar grande dano, mas aquilo que ele lhe fizer fará surgir um grande avivamento em Cali. Pessoal, isso que estamos fazendo aqui hoje à noite é muito perigoso. Ele tinha uma reunião com a associação de pastores. Estava esperando por ele para uma reunião da associação às 2h da tarde. Ele nos disse para deixá-lo ali. O seu pai ficava dizendo: não, me deixe levá-lo até a porta, me deixe esperar com você. Mas ele disse: não, pode me deixar, eu vou andando. Ele saiu e começou a andar em direção à igreja. 2 atiradores estavam esperando por ele numa emboscada. Foi a última vez que eu vi meu pai. Recebi uma ligação e eles disseram: acabaram de matar o Julio. Eu disse: não, como podem matar um pastor? Então eu fui até lá pensando que ele estava apenas machucado, mas quando cheguei lá, ele estava estirado na calçada como um bebê. Julio, o barulhento, o ativo, um homem que nunca ficava parado, ali estava prostrado como um bebê. Quando me contaram o que tinha acontecido, eu entrei em choque. Não dava para acreditar que realmente acontecera. E quando eu cheguei lá, o corpo dele ainda estava estirado na calçada e havia uma poça de sangue por causa do tiro que ele havia levado na cabeça. O versículo que o Espírito de Deus me trouxe à memória foi: preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Então eu desci do carro e sentei ao lado do corpo dele e sabia que estava em Terra Santa. E eu disse: Senhor, eu sei que tu conheces o nosso coração, mas eu tenho que dizer isto: está tudo bem com minha alma. Se é isso que o Senhor queria, então está tudo bem com minha alma. Em choque e lutando para entender os propósitos de Deus nessa tragédia, centenas de cristãos se reuniram no funeral de Julio, incluindo muitos pastores que nem estavam falando uns com os outros. E todos os pastores vieram à frente e nós nos abraçamos. E fizemos uma aliança de unidade, dizendo que não deixaríamos nada atrapalhar a nossa união. Hoje, essa aliança reúne cerca de 200 pastores e é a espinha dorsal das notórias vigílias de oração daquela cidade. Isso tem transformado a cidade de uma forma completa. A corrupção tem diminuído dramaticamente, os cartéis de drogas foram desmantelados na cidade. Há mais ou menos 60 mil pessoas aqui e elas vieram para passar a noite inteira orando para que Deus continue o trabalho maravilhoso que Ele tem feito nessa cidade por 36 meses consecutivos. Enquanto milhares de adoradores exultantes se aglomeravam dentro do estádio, equipes de segurança nos portões foram forçados a barrar a entrada de outras 15 mil pessoas. Recusando a se darem por vencidos, eles improvisaram uma marcha de louvor que cercou o estádio por horas. O que vocês estão vendo aqui hoje, nesse estádio, é um milagre. Você sabe que há alguns anos seria impossível para os evangélicos se reunirem desta maneira.
Mas Deus está levantando sua igreja novamente. Aleluia. E vamos Aleluia. mudar essa cidade em nome de Jesus. Aleluia. Isso é o que está acontecendo hoje na Colômbia. Isto é algo que pastores e intercessores nos Estados Unidos e na Europa e em todo o mundo precisam presenciar. Isto é o que Deus está fazendo em nossos dias. À medida que o reino de Deus descia em Cali, muitos cidadãos proeminentes passaram a ter um relacionamento com Deus. Rafael Araújo Gomes é um conhecido comentarista do futebol colombiano. Por muitos anos ele transmitiu campeonatos de futebol neste estádio. Estou aqui hoje porque faz aproximadamente 6 meses que eu conheci Jesus Cristo. E eu tenho o adorado e o louvado desde então. Que emoção você sente nas vigílias comparada à emoção dos jogos de futebol? Não tem como comparar. Nos jogos de futebol só há muitos gritos. Aqui na vigília você sente alegria no coração. A sua vida tem sido feliz nesses últimos 6 meses? É diferente, é tremendo. Estou muito feliz, é maravilhoso. É uma vida diferente. Mário Ginete é um proeminente advogado e palestrante motivacional, cujo programa de rádio é ouvido em boa parte da América Latina. Após procurar paz em organizações da nova era e de autoajuda, ele finalmente chegou em casa. Ele veio para Cristo. Eu acredito verdadeiramente, embora ainda seja um bebê espiritual, que a resposta está aqui na Bíblia. E eu sinto que perdi 41 anos, mas agora eu sei que Deus tem um plano para mim e Deus quer usar a minha vida para coisas grandes. A nova paixão de Mário é aprender os caminhos de Deus e servi-lo através da mídia. É como eu quero. Está bem, Pai Celestial, que seja assim. É como o Senhor quer. Vai ser como tu queres. Mas usa-me. Eu quero servi-lo. De repente, aqueles que não são salvos estão acordando e dizendo: ei, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Que esperança podemos ter? A corrupção aqui, tem fraude ali. Onde quer que olhem, não há solução, só há becos sem saída. Estão dizendo: tem que haver uma resposta, tem que haver uma resposta. E quando você junta isso com a igreja dizendo: há uma resposta, e aí você tem a receita para uma explosão. Mesmo as autoridades da cidade reconhecem os efeitos positivos do evangelho. Os oficiais do governo disseram ao presidente da Associação de Pastores: precisamos de mais pessoas como vocês no governo, precisamos de pessoas honestas como vocês são. E o prefeito disse: não posso cobrar nada de vocês por terem usado o estádio porque vocês estão nos fazendo um favor. Então agora eles olham para a igreja como se estivéssemos fazendo algo positivo. Quando as igrejas locais quiseram oferecer uma alternativa espiritual para a feira tradicional de Cali, um evento de 10 dias normalmente acompanhado de excessos alcoólicos, as autoridades concordaram. Não apenas alugaram o velódromo com mais de 22 mil assentos de graça para os cristãos, como também cobriram todas as despesas de publicidade, sistema de som e segurança. Essa nova abertura para o evangelho está afetando todos os níveis da sociedade. Hoje em dia, não é mais considerado estranho quando alguém fala que tem o Senhor na sua vida diária. Pessoas da classe alta estão aceitando que Jesus é uma necessidade na vida deles e não enxergam isso como algo ridículo. Era a pior coisa que você poderia levantar em uma conversa. Hoje em dia, não. Todos podem falar de Deus, todos respeitam. O crescimento explosivo da igreja está acontecendo em todas as partes da cidade, sem respeitar linhas denominacionais. Pergunte aos pastores quais são suas estratégias e eles lhe dirão: não temos tempo para planejar. Estamos muito ocupados puxando as redes para dentro do barco. E os números estão crescendo. Uma igreja tem mais de 35 mil pessoas. Eles não conseguem reunir todos de uma vez. Então, o que eles fazem aos domingos é ter 7 cultos. Eles começam às 7 da manhã, depois às 9 da manhã, uma às 11, a 1, às 3, às 5, às 7 da noite. Tem sido uma explosão, especialmente nessa igreja.
E isso tem acontecido em outras igrejas da cidade também? Tem acontecido em outras igrejas também. Quase todas as igrejas em Cali estão crescendo. Há uma fome de Deus muito grande. Você pode ver isso nas ruas, nos ônibus. Você pode falar com qualquer um, onde quer que você esteja. Os líderes da igreja acreditam que essa fome espiritual é um resultado direto da união e da oração fervorosa. E o processo continua com arrependimento e reconciliação, quebrando todas as barreiras para o evangelismo. Eu acredito que agora a igreja está muito unida. E não foram apenas esses problemas que fizeram com que as pessoas se chegassem mais perto de Deus, mas é o próprio Deus que está movendo na cidade. É interessante que o Senhor tenha escolhido a cidade de Cali, uma cidade que era controlada e manipulada por dinheiro ilegal, pelos barões da droga, por corrupção. Era a cidade mais improvável que alguém escolheria, e ainda assim Deus escolheu a cidade de Cali. E eu acredito que Deus fez isso de propósito, para mostrar ao mundo inteiro e às lideranças das cidades do mundo inteiro que Deus pode transformar uma comunidade se essa comunidade se arrepender. O avivamento que Julio profetizou antes de morrer começou. Hoje sua família comemora a recente união da igreja e a vinda de multidões ansiosas para conhecer Jesus. Elas estão confortadas e honradas por fazer parte disso. Percebemos que Deus confiou a nós a maior coisa que alguém poderia fazer: dar um dos nossos entes mais queridos como mártir para Jesus Cristo. E sentimos que era uma responsabilidade muito grande sobre nós exaltar o nome dele nisso. Porque sabíamos que Deus estava fazendo algo muito maior. Sua morte é como se nos encorajasse a querer fazer o mesmo, a querer morrer pelo Senhor. Não apenas morrer por Ele, mas viver por Ele, que pode ser até mais difícil. E você sente que a visão que seu pai teve continua viva através de vocês? É. Está sim. Está sim. Está viva dentro de nós. Julio dizia sempre que ele seria imortal até que fizesse tudo o que Deus queria. E se você pudesse conversar com o Julio agora e perguntar para ele se valeu a pena, ele diria que sim. Porque este era o desejo do coração dele. Que todos achavam impossível. Todos pensavam que era totalmente, humanamente impossível. Eu sou testemunha diante de Deus e de vocês essa noite de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Sinto que Deus está fazendo algo novo, não apenas na cidade de Cali, não apenas na nação da Colômbia, mas em toda a face da terra hoje. Se isso é o que aguarda a igreja nos anos que vêm pela frente, eu quero fazer parte disso. Kiambu, Quênia. Kiambu é uma cidade que tem uma história muito triste. É a cidade que tem a pior história do país. Era muito conhecida por seus assassinatos, estupros e violência. A população não estava crescendo. As igrejas não estavam crescendo. Devido à má reputação da cidade, ninguém queria ir para lá. No final dos anos 80, este subúrbio atormentado de Nairobi tinha se tornado um dos lugares mais perigosos e oprimidos do Quênia. Bares e destilarias ilegais superavam em número as igrejas e os armazéns. Alimentado por um rio de álcool, a taxa de crime em Kiambu cresceu e se tornou a mais alta da nação. Ninguém, principalmente as mulheres, se atrevia a sair de casa após o anoitecer. Era comum servidores públicos pagarem propina para não serem enviados para Kiambu. Mesmo depois de anos de luta nessa cidade de 65 mil pessoas, nenhuma igreja conseguia mais do que algumas dezenas de membros. Como disse um pastor exaurido, nós pregamos o evangelho aqui, mas ninguém é salvo. O Senhor falou comigo e com minha esposa em 1988 e Ele nos disse para que fôssemos para Kiambu e disse para começar uma igreja. Os ministros itinerantes Thomas e Margaret Muti não ficaram muito entusiasmados quando Deus os chamou para a cidade de Kiambu. Eles sabiam que plantar uma igreja naquele lugar conhecido como cemitério de igrejas não seria nada fácil. Na verdade, os seus ministros colegas em Nairobi acharam que era uma ideia louca e não hesitaram em dizer isso. Mas os Muti perceberam que para obter sucesso, eles teriam que identificar e confrontar a fonte da opressão espiritual em Kiambu.
encontramos na Bíblia um versículo em Efésios 16:12. Não lutamos contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então, nosso problema não eram as pessoas da cidade. Nosso problema era o que o diabo estava fazendo com as pessoas. Por que ele estava mantendo as pessoas naquelas condições? Por 6 meses, os multis se dedicaram à oração fervorosa e investigações minuciosas. Então nós pedimos a Deus que nos mostrasse a raiz disso. Oramos, jejuamos. O Senhor nos mostrou um espírito de bruxaria que dominava aquele lugar. Eles descobriram que muito do que acontecia em Kiambu estava ligado a uma mulher poderosa chamada Mama Jane. Embora ela fingisse ser cristã e ainda chamava sua casa de cartomancia, de Clínica Emanuel, seu negócio era bruxaria pura. A clientela de Mama Jane incluía os principais homens de negócios e políticos da cidade que a procuravam para que ela lesse sua sorte. Percebendo que Kiambu estava nas garras de forças poderosas e malignas, os multi começaram a buscar a Deus mais intensamente. E ao final de 6 meses, recebemos uma convicção no nosso espírito. O poder espiritual que estava sobre aquela cidade tinha sido quebrado. Aproveitando essa oportunidade, Thomas conduziu sua primeira cruzada ao ar livre. No final da primeira semana, mais de 200 pessoas entregaram seus corações para Jesus. Logo, curas e conversões se tornaram corriqueiras. Quando o salão municipal ficou pequeno para a multidão, Thomas mudou sua congregação para o porão de um armazém ali perto. Lá instituíram correntes de intercessão 24 horas por dia. O lugar foi chamado com muita propriedade de Caverna de Oração. Incomodada por estes acontecimentos, Mama Jane começou a contra-atacar através de uma bruxaria dirigida. Uma forte opressão caiu sobre os cultos de oração e adoração e perdurou até que os presbíteros descobriram os trabalhos de Mama Jane nos arredores da igreja. Percebendo que estavam lidando com influências demoníacas, os irmãos tomaram conta daquela situação com autoridade. Estendemos nossas mãos numa certa manhã e ordenamos que ela ou se convertesse ou saísse da cidade. Poucos dias depois, Mama Jane perdeu completamente seu poder. Após algumas semanas, ela fez as malas e saiu da cidade. Uma vez que esse poder, essa bruxaria, esse principado que estava sobre Kiambu foi quebrado, aí a presença de Deus desceu e tomou conta da nossa cidade. O ambiente da cidade mudou por completo. A mesma cidade onde as pessoas tinham medo de sair à noite, agora desfruta de uma das taxas criminais mais baixas do país. Bares foram fechados e transformados em igrejas. A cidade floresceu. Temos visto uma mudança real. E com a presença de Deus, é claro que há muitas mudanças. Favor, prosperidade. É isso que temos visto hoje. Agora que Kiambu tem uma boa fama, a população de Nairobi está se atropelando para comprar casas aqui. A população aumentou 30%. Houve também um aumento dramático no número de conversões. A Caverna de Oração de Kiambu, conhecida também como a Igreja da Palavra da Fé, expandiu para mais de 5.000 membros. Nada mal para uma cidade onde as congregações não passavam de uma média de 30 ou 40 membros. Temos visto Deus fazer grandes coisas nessa cidade. Temos visto vidas serem transformadas. Criminosos vindo para Jesus, prostitutas, ladrões. Todos os tipos de pessoas vindo para Jesus. Como Thomas mesmo diz, para o sucesso continuar, tem que haver oração. Oração é a comunicação com Deus. Não é simples. É falar com Deus, que tem o poder para mudar situações. Agora, há tanta oração neste lugar que nos ajuda não só a manter o que já conquistamos, mas também a ganhar mais terreno. Monene, Rakame.
Todo dia, mais de 400 intercessores se ajuntam para orar. A rotina começa às 6 da manhã. Eles chamam isso de glória matutina. Isso é complementado por vigílias de oração às sextas-feiras e reuniões de quarta à noite chamadas de Operação Tempestade de Oração. Oração gera poder. Quer dizer, um poder extraordinário. É um poder que transforma. Eu vi esse poder transformar essa cidade. Se Deus pode fazer isso em Kiambu, Ele pode fazer em qualquer parte do mundo. Emmett, Califórnia. Esta cidade estava com sérios problemas. Havia muito satanismo, bruxaria. Tínhamos a igreja do Reverendo Mu, centros de meditação transcendental e a igreja da Cientologia. Descobrimos que éramos a capital de anfetaminas da costa oeste. Havia um espírito de competição que reinava e dominava ali. Não apenas as igrejas, mas também influenciava os pastores que estavam à frente dessas igrejas. Por muitos anos, essa comunidade tranquila perto das montanhas era conhecida como cemitério de pastores. As pessoas vinham para cá para levar uma vida de descanso e não queriam ser importunadas. Mas por trás dessa vida tranquila e serena, havia um lado obscuro. Os problemas da comunidade tinham uma raiz espiritual e era muito sério. O vale era dominado por atividade de ocultismo e seitas. As seitas não eram o único problema. Gangues de jovens haviam assolado o bairro de San Jacinto por décadas. A Igreja Assembleia de Deus do pastor Gordon Houston fica na mesma rua, First Street, de onde surgiu a notória First Street Gang. Há crianças cujos pais e seus avós foram parte da First Street Gang. Então isso é algo que tem se perpetuado através das gerações, literalmente. O perigo era tão grande nos arredores da First Street que a polícia se recusava a ir até lá sem um reforço considerável. Recebemos um telefonema por volta de 2 ou 3 horas da manhã. Gordon experimentou na própria pele o ímpeto destrutivo da gangue quando sua igreja foi vandalizada no meio da noite. Quebraram essa janela e na parte de dentro, no chão, estava uma poça de sangue. Era muito grande. E foi então que a polícia nos disse quem havia quebrado essa janela. Foi um dos moradores da casa que ficava do outro lado da rua e era membro da estrutura central da gangue aqui em San Jacinto. O Vale do Emmett era também um grande centro de produção de drogas. Pelo menos 9 laboratórios de metanfetaminas operavam naquela área, aproveitando o clima seco, localização afastada e uma força policial amigável. Eu tinha homens da lei, policiais que faziam o transporte de metanfetaminas para mim. Eles faziam isso nas próprias viaturas. Em um mês, Sony produzia anfetaminas para suprir 1 milhão de pessoas. Boa parte daquele pó mortal saía da cidade, disfarçado como material de construção. A transformação espiritual de Emmett não foi fácil. Nem os Beckett, nem os Houston gostavam muito daquele vale. Eu nunca quis estar lá. Quer dizer, estávamos ali no meio do nada. A rodovia mais perto ficava a 28 quilômetros. Minha esposa Susan e eu estávamos sempre emocionalmente prontos para partir, esperando que a qualquer momento Deus, de alguma forma, nos livrasse daquele vale. Os Houston nem desfizeram as malas quando chegaram na cidade. Tínhamos um bebezinho, um bebê de 6 meses, estávamos em um carro sem ar-condicionado e com assentos de vinil. Descemos a rua, vimos a igreja e dissemos, não, obrigado. Deus começou a falar com minha esposa e comigo. E um dia ele me perguntou, você passaria o resto da sua vida nesse vale? Por mim? E Deus não poderia ter feito uma pergunta pior do que aquela. Se eu passaria o resto da minha vida no vale que eu não amava e não me importava. E Deus disse, eu tenho um plano, basta você se comprometer com esse lugar. Os Beckett calaram as vozes que insistiam para que eles deixassem Emmett ao comprarem um jazigo no cemitério da cidade. E eu disse, enquanto Jesus não voltar, este é o meu lugar. Eu estou começando, estou comprometido com este lugar. Cheio de uma nova paixão por sua comunidade, Beckett reuniu vários homens para uma reunião de oração e jejum numa cabana da montanha. Foi uma experiência poderosa. Sabíamos que tínhamos tocado algo no reino espiritual. Isso seria muito significativo para o nosso vale.
Neste ponto, as coisas começaram a mudar espiritualmente. Pesquisadores forneceram aos intercessores dados atualizados dos problemas que assolavam a comunidade. Os intercessores da nossa igreja têm usado o mapeamento espiritual para focalizar os problemas. Se você não sabe onde o problema está, você não tem como avaliá-lo. Mapeamento espiritual nos traz conhecimento e informação. Se eu conheço os problemas que são intrínsecos da minha cidade, então Deus pode falar especificamente ao meu coração. Convoque os intercessores e vá atrás disso, agora. Logo, um grupo de intercessores bem informados estava produzindo resultados impressionantes. Membros de seitas, antes uma ameaça séria, representam agora menos de 0,3% da população. A Igreja da Cientologia ainda está presente, mas muitos outros grupos desapareceram há muito tempo. O Centro de Treinamento de Meditação Transcendental foi literalmente incendiado. Pouco tempo depois que os crentes oraram pela sua remoção, um incêndio florestal começou nas montanhas a oeste do vale. Queimou apenas o centro de treinamento e não atingiu nenhum dos prédios vizinhos. Houve vitória também com as gangues. Quando eu comecei aqui, nós que trabalhávamos no turno da madrugada, nós podíamos ficar plantados na rua principal perto dos bares e ir de uma briga a outra. Levávamos gente para a cadeia a noite toda. E agora, isso não acontece mais como antes. Não muito tempo atrás, um dos líderes da First Street Gang apareceu na igreja do pastor Gordon Houston durante um dos cultos da manhã. Eu estava pregando e apareceu um membro da gangue todo tatuado e andou em direção ao púlpito com uma expressão determinada, intensa, e eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu tentei continuar pregando até ele chegar bem perto. Ele apenas parou e olhou para mim e disse: "Eu preciso ser salvo agora." Logo, todos os membros daquela gangue notória se converteram. E um dos seus primeiros atos como convertidos foi limpar toda a pichação das igrejas vandalizadas. E nós oramos, pedindo a Deus que nos desse a oportunidade de ver a família deles vindo ao Senhor, ver os filhos deles saírem das drogas e serem salvos. E Deus fez isso. Toda a família, todos os filhos vieram para o Senhor. Deixaram todo o envolvimento com as drogas e as atividades da gangue. E tudo tem mudado muito e é surpreendente ver essa mudança, não é? De acordo com Sony, o negócio das drogas diminuiu em 75%. Ele dá grande parte do crédito disso aos intercessores. Havia uma indústria multimilionária de drogas que praticamente foi obrigada a fugir com o rabo entre as pernas. O próprio Sony foi detido pelo Espírito Santo quando estava a caminho para matar uma pessoa. Quando estava a caminho para cometer o crime, ele sentiu algo assumir o controle do volante. Ele foi parar no estacionamento da igreja de Bob Beckett. Eu saí do carro e eu tinha uma pistola no assento do carro, escondida num cobertor, com um silenciador. Daí eu pensei, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? E acabei entrando nessa reunião de oração. E tudo simplesmente acabou, daquele momento em diante. Esse foi o começo da jornada de Sony para casa. Uma jornada que, segundo ele, aconteceu graças às orações. E se Deus pôde fazer isso por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Porque eu estava perdido e essa cidade tem muitas pessoas orando. Traficantes e membros de gangue não são os únicos que estão sendo salvos no Vale do Emmett. Aproximadamente 14% da população são membros da igreja, o dobro do que era há apenas 10 anos. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Agora nós temos um prefeito convertido, um chefe de polícia convertido, um chefe dos bombeiros convertido, um administrador da cidade convertido e assim por diante. As pessoas têm me falado que não sabem como eu consigo. Como você consegue? Porque os ataques são muito grandes. Sinto que Deus me chamou e Ele ainda não me falou para desistir. Ele não fechou nenhuma porta. Ao invés disso, eu vejo abrindo portas para mais igrejas, mais pessoas, mais cristãos, para juntar todo mundo e dizer, vocês não queriam líderes cristãos? Agora vocês os têm, e agora vocês têm que apoiá-los e o único jeito é através da oração. Beckett estima que 30% da força policial e um número excepcional de professores do ensino médio, treinadores e diretores agora são crentes. Na verdade, nos últimos anos,
cerca de 85% das pessoas que se candidataram para trabalhar nas escolas da região eram cristãs. Aonde quer que olhemos, Deus fez uma reviravolta no sistema escolar. Porque antigamente, nossas escolas eram motivo de risos aqui no distrito. Ninguém queria mandar os seus filhos para estudar aqui com a gente, sabe? Agora nossos alunos têm a média mais alta e uma das taxas mais baixas de desistência em todo o oeste americano. A escola e toda a comunidade tem se tornado um lugar onde as pessoas trabalham em conjunto e são lugares espirituais. Temos enfrentado as batalhas contra o lado escuro e traçado uma linha e dito, vamos resgatar a comunidade. E é isso que fazemos. Trabalhamos juntos. E as igrejas no Vale não estão mais brigando umas com as outras, mas estão se unindo. Agora estamos nos tornando como igrejas, uma parede de pedras vivas. Agora as igrejas não estão mais competindo, estão compartilhando o púlpito com outros pastores, batistas com pentecostais e vice-versa. Luteranos e episcopais e isso tem mudado a vida da igreja, isso tem começado a formar um tecido ao invés de fios soltos. Recentemente, várias dezenas de igrejas em Emmett patrocinaram uma caravana de esperança, onde centenas de residentes receberam comida, roupas e exames médicos gratuitos. Eles também receberam uma boa dose do amor de Deus. Esse foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores eventos que já aconteceram aqui no Vale recentemente. Isso é o que significa ser igreja. Não se trata de ficar dentro das quatro paredes do nosso prédio, mas sim sair e tocar as vidas das pessoas onde quer que elas estejam. Atraídos por este amor proativo, mais de 300 pessoas deram seus corações para Jesus. Isso tem sido tão fenomenal. Eu estou assombrado com o número de pessoas que têm vindo, que têm correspondido. Isso é algo que uma igreja sozinha jamais poderia ter feito. Foi necessário que todas se unissem para fazer isso. Eu não vou prestar contas de como eu tratei minha igreja. Eu vou prestar contas a Deus de como eu pastoreei minha cidade. E agora a atmosfera da nossa cidade mudou-se por completo. Nós entendemos que estamos edificando pessoas e não edificando uma igreja. Não estamos falando de crescimento de igreja, estamos falando do crescimento do reino de Deus. Emmett não é uma cidade perfeita e provavelmente nunca será, mas está num processo irreversível de transformação. A transformação está acontecendo e esta não é a mesma comunidade que era no passado. Almolonga, Guatemala. Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias, porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando.
As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus, e pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, na verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois, chamaram o pastor e nós oramos por ela. A casa estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram um milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram. Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo.
Quando as pessoas começaram a ver que o Evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo Evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19.000 pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994, a última das 4 cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão boa que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador. Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam 4 caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de Almolonga atingem proporções bíblicas. Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho. É simplesmente inacreditável. Olha, é maior que meu braço. É maior que meu braço. Isso é que é um vegetal, um legume. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com um aumento de 1000% na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu para os fazendeiros em Almolonga produziu melhores colheitas do que os métodos científicos. E os fazendeiros constantemente dão glória a Deus pela colheita tão abundante. Antes, para conseguirmos colher os rabanetes, demorava 60 dias. Mas depois que Deus chegou à cidade, levava apenas 40 dias. E hoje, normalmente, leva apenas 25 dias para colher o rabanete. Você pode perceber um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria do solo. Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram. Trataram a terra melhor e a terra começou a produzir melhor. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista e depois colocaram adesivos cristãos nesses caminhões. É maravilhoso e é o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância vinda do coração. Temos 20 igrejas protestantes muito ativas, muito militantes e muito envolvidas em oração, adoração, libertação e assim por diante. Apesar do seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm a intenção de esmorecer. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a repreender as forças do mal através de oração e evangelismo.
Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia da Morte, os habitantes de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo. O prefeito da cidade, um cristão genuíno, recebeu uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se juntaram para orar por uma contínua expansão do Evangelho no seu vale e também ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade e consagração. Oração e jejum nos dão a vitória sobre os principados. Não tivemos nenhuma preparação teológica, simplesmente nos colocamos diante do Senhor. Muitas vezes, quando falamos da transformação de uma comunidade, nós travamos uma batalha com a descrença. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades. Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue à idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho, porque podemos realmente enxergar as mudanças, e é isso que queremos para nossas comunidades e nações. Nessa hora que passou, trilhamos a estrada da transformação de comunidades, através de bairros em 3 continentes. E pelo caminho, nossos olhos se festejaram com as obras das mãos de Deus, em vidas individuais e em estruturas sociais completas. E nenhuma dessas histórias é uma aberração. Pelo contrário, são reflexos de como Deus quer que as coisas realmente sejam. Nossa jornada nos ensinou que há passos que podemos e devemos tomar para posicionar nossas comunidades, para ter uma visitação do Espírito Santo. Isso inclui pedir a Deus que aumente nosso apetite para aquilo que atrai sua presença, principalmente unidade, santidade, fé e humildade. E ao mesmo tempo temos que produzir uma colheita de líderes perseverantes, cuja visão coletiva para a comunidade é regada por intercessão direcionada e contínua. O que Deus tem feito em Cali, Cambu, Hemet e Almolonga é realmente glorioso, mas é apenas um vislumbre da história que está começando na face da terra nesses dias. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ the saving one. And we can see that God, you're moving a mighty river through the nations, and young and old